No vídeo de hoje você vai aprender como você faz para melhorar o seu equilíbrio, né, nas posições, mas isso vai interferir na sua consciência corporal em geral, tá bom? Para que você possa ter um desempenho melhor tanto nos esportes quanto também a consciência corporal ampliada no seu dia a dia, o que vai melhorar o desempenho físico em geral, mas também o seu nível de atenção, de concentração, vai para além do desenvolvimento físico. O treino de hoje também vai para essa parte mais sutil, né, o seu grau de atenção. Meu nome é Daniel Suassuna, sou professor do Corpo de Yoga, já dou aulas há quase 20 anos, e se você quiser conhecer essa metodologia, a nossa plataforma, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir e entender esse universo maravilhoso que é o Corpo de Yoga. Sobre equilíbrio, vamos conversar aqui sobre como é que você faz para aprimorar, para melhorar o seu equilíbrio. Será que é uma questão de sorte? Você tira o pé do chão e torce para dar certo? Não é bem assim. Beleza? Vamos entender então o que vai ser relevante para que você possa estabilizar o seu corpo nas posições, principalmente naquelas que você tem menos apoio no chão, tá? Se você pega uma posição, por exemplo, como essa daqui, ó, você está sentado no chão e você flexiona para frente, por exemplo, o seu contato com o solo, ele é tão grande aqui que você não vai fazer diferença o seu equilíbrio. Né? O equilíbrio não é uma questão aqui. Então, quanto mais você tem contato com o chão, com o ambiente, com o que te apoia, menos necessidade você tem de prestar atenção, porque o equilíbrio ele se dá de uma forma muito mais fácil. Quando você vai reduzindo o seu apoio no chão, então agora está muito mais frágil o apoio, eu vou ter que melhorar, aumentar o meu nível de atenção com o ambiente entre eu, a minha pessoa, e o ambiente à minha volta. Por quê? Porque o equilíbrio ele sempre está nessa relação entre, digamos, a parte interna do corpo, né, a parte que está ali fazendo o exercício, e a parte externa, que é onde você se apoia. Tá? Então, por que é importante dizer isso? Porque quando você está interagindo com o ambiente à sua volta, existem 5 portas, 5 janelas, como queira, para que você possa interagir com o meio, que são exatamente os nossos 5 sentidos. Então, os 5 sentidos é onde é aquele local em que nós estabelecemos uma comunicação entre a parte interna e a parte externa, não é verdade? Você tem a visão, o olfato, o paladar, a audição, né, o tato. Então, os 5 sentidos estão estabelecendo a fronteira ali entre você e o meio. Tá? Quando você vai treinar equilíbrio, é muito importante você estar atento às sutilezas dos 5 sentidos. Em geral, se você for tentar prestar atenção nos 5 ao mesmo tempo, você se enrola. Ou seja, se você está focando em 5 coisas, você não está focando em nada, você está desfocado exatamente. Então, qual é a estratégia para que você possa melhorar o equilíbrio? É você se deter em um dos 5 sentidos. Você se deter de tal forma que você, de certa forma, você se enlaça no ambiente à sua volta, no meio à sua volta. Tá? Esse é o meio de você melhorar o seu equilíbrio. Você se prende ali, naquele sentido, e deixa que o ambiente e o seu próprio corpo se interajam, né, um com o outro e possam se equilibrar. O corpo, principalmente, né? Possa se equilibrar ali. Por isso que muitas vezes, na hora de fazer uma técnica de equilíbrio, qual é a dica que o professor vai dar? Fixe o olhar num ponto à frente. Então, o olhar, a visão, é um dos sentidos mais fáceis de você prender se você se concentrar. Então, qual é a estratégia? Você fixa o olhar em um ponto qualquer coisa que você consiga fixar o olhar e pum, pronto, treina o equilíbrio ali. O corpo ele tende a se estabilizar. Essa estabilidade ela não se dá
por uma força consciente que você faz para prender o corpo no chão. O corpo ele tem um mecanismo quase que automático de estabilização, quase como se fosse aquele João Bobo, né, que você pega e ele se estabiliza numa posição. Você coloca aquela... Eu sei porque eu tenho uns filhos pequenos e aí o Afonso ganhou um desses. Então tá muito recente aqui a memória. Então você tem aquele negócio inflável ali, né? E você empurra e ele, naturalmente, ele fica em pé. Né? Ele se estabiliza sozinho. O corpo ele tem um mecanismo de estabilização que funciona mais ou menos assim, automático. Então você não tem que, na verdade, atrapalha muito se você faz força para ficar e se equilibrar. Não é assim que se equilibra. Não é fazendo força muscular. Não é assim. Claro que você tem que ter força para se equilibrar. Nós podemos falar sobre isso já já. Mas o principal é você se concentrar e deixar que o corpo encontre o equilíbrio. Sem você interferir muito. Se você interferir demais, você desequilibra. Tá? Agora, de fato, é importante você treinar um pouco de força. Tá? Se suas pernas estão fracas demais, é natural você perder mais o equilíbrio. Tá? Como uma pessoa que ela perde, não sei, ela fica com as pernas fracas por alguma enfermidade. Então ela começa a ter dificuldade para se equilibrar. Tá? Então a força muscular, um pouco de força muscular, vai te ajudar, claro, a manter o equilíbrio. Mas tendo um pouquinho de força, agora é estabilizar com concentração. Tá? Você está focado, concentrado e deixa o corpo se estabilizar. Tá certo? Bom, se você estiver fazendo um exercício com os olhos abertos, o mais fácil é você usar a visão. Então você fixa o olhar num ponto e estabiliza ali. Porém, se você vai treinar equilíbrio com os olhos fechados, que vai te exigir mais, então além de ter menos contato com o chão, reduzir o contato com o chão, agora ainda vou fechar os olhos. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transferir a atenção que estava na visão para algum outro sentido. Essa vai ser a estratégia. Então você pode, fechou os olhos, você pode prestar atenção na sua respiração, é uma forma. Você pode prestar atenção em alguma região do seu corpo que talvez te chame mais atenção, é talvez a estratégia mais fácil. Tá? Então você troca a atenção num ponto à frente pela localização da consciência, o que a gente chama de localização da consciência. Então você presta atenção em alguma região do seu corpo. Aquela atenção que estava dedicada a fixar num ponto, você agora concentra em alguma área do corpo que você está sentindo mais. Por exemplo, aqui eu estou sentindo um pouco mais a coxa direita. Então eu fixo a minha atenção ali e deixo a minha estabilidade funcionar, a estabilização do próprio corpo, interferindo o mínimo possível, porque o corpo meio que sabe fazer isso, certo? Então, essa é mais ou menos o resumo das estratégias que você tem. Agora, é importante você também conseguir se manter tranquilo. Se você começa a ficar nervoso, você cai. Então, por exemplo, muitas vezes os demonstradores que vão para o palco fazer a apresentação, se durante uma posição de equilíbrio, às vezes que seja simples, bate um nervosismo, a pessoa cai. Tá? E a mesma coisa no seu treino. Se você começa a ficar ansioso, não estou conseguindo me estabilizar na posição. Cair uma vez, duas vezes, três vezes, aí subindo a ansiedade vai ficar cada vez mais difícil. Então você tem que conseguir se manter calmo, tranquilo. E existem estratégias para que você possa fazer isso, para você baixar a ansiedade e ficar mais tranquilo. Uma simples que eu posso ensinar rápido aqui para você é você manter a respiração estável. Então você inspira em um tempo, solta o ar na mesma quantidade de tempo. Inspira na mesma quantidade de tempo e assim vai mantendo a respiração estável. Então, por exemplo, você inspira em 3 segundos, solta o ar em 3. Inspira em 3, solta o ar em 3. Inspira em 3, solta o ar em 3. E assim você mantém a estabilidade da respiração. Isso tende a baixar a ansiedade e você melhora a concentração do equilíbrio. Beleza? Como dizem aí, estão dizendo muito na internet, né? Menos ansiedade, mais foco, menos ansiedade, não é isso? Então é mais ou menos isso que você vai fazer mantendo a respiração estável e aí vai facilitar o seu ganho de equilíbrio. Beleza?
Vamos então partir para o treino de alguns exercícios, mas antes de partir para a prática, para fazer os exercícios, queria que você deixasse o like no vídeo e se inscrevesse no canal, no nosso canal do YouTube, do canal Daniel Suassuna, para que você possa receber muito mais conteúdo. Aí eu estou publicando sempre nas segundas e nas quintas-feiras, então você pode ficar atento, segunda e quinta, 18 horas, sempre vai sair um vídeo novo para você aprender mais e treinar mais. Beleza? Ótimo. Então, nós vamos passar para a prática agora. Vamos começar com um exercício mais simples. Você vai unir os pés, calcanhares e pontas dos pés unidas, entrelace os dedos das mãos, eleve os braços e pode virar as palmas das mãos para cima assim. Primeiro, estabilize a posição e tente tranquilizar a sua respiração, esvaziar mais, encher mais os pulmões. Depois tire os calcanhares do chão e é aqui que você vai fechar os olhos. Para que você possa se concentrar melhor, você vai utilizar tudo aquilo que nós falamos. Eu vou ficar mais em silêncio, para que você possa treinar o equilíbrio. Vou ficar tranquilo, concentre-se. Se você sentir que ficou fácil, você vai levantando mais os calcanhares. Baixa os braços e calcanhares. Já reparou que você vai ter que ficar mais tranquilo, né? Para estabilizar a posição. Então, continue treinando isso. Pé direito exatamente à frente do pé esquerdo. Exatamente na frente. Mãos em frente ao peito. Fixa o olhar num ponto à frente. Estabiliza a posição. As mãos em frente ao peito para deixar a posição mais estável também. E aí, fecha os olhos. Sentiu que vai desequilibrar? Abre os olhos. Estabiliza, depois vai fechando. Procurando estar atento na respiração, talvez, ou na localização da consciência, nas áreas mais exigidas. Muito bom. Vamos para o outro lado, pé esquerdo exatamente à frente do pé direito. Se esse exercício aqui ficar fácil demais, desconfie. Se estiver fácil demais, olha para ver se os pés estão realmente um à frente do outro. Às vezes está um pouquinho deslocado e você não notou. Mãos em frente ao peito, fecha os olhos, procure ficar tranquilo. E nesse exercício faça descobertas também, vá colecionando descobertas sobre como o seu corpo entra em equilíbrio, estabilidade, tranquilidade. Muito bom. Vamos juntar os pés de novo entrelaçar os dedos das mãos. Eleve os braços e os calcanhares, mas dessa vez mantenha os olhos abertos. O que nós vamos fazer é, com os calcanhares elevados, vamos flexionar para a esquerda. E aí, uma constatação simples de fazer, né? Quanto menos contato você tem com o chão, mais equilíbrio é exigido. Aqui você pode ficar com os olhos abertos, fixando o olhar num ponto à frente, para treinar o equilíbrio. Só se estiver muito fácil, você pode experimentar fechar os olhos.
Tenta flexionar um pouco mais. Eleva o tronco, ainda calcanhares elevados. Vamos flexionar para a direita e permaneça. Mesma coisa que você fez para o outro lado. Concentre. Máxima flexão. Eleva o tronco, os calcanhares. Baixa braços e calcanhares. Muito bom. Junte os pés. E você vai deixar as mãos atrás das coxas. Solte o ar flexionando para trás. Inspire, retorne. Expire, flexione para frente. Com as mãos ali nas pernas, nos tornozelos, onde você alcançar, onde o alongamento permitir, você vai concentrar agora o peso do corpo mais nas pontas dos pés. E vai tirar os calcanhares do chão. De novo aqui você treina o equilíbrio. Talvez os treinos de equilíbrio também ativem um pouco as panturrilhas, né? Principalmente se você levantar bem os calcanhares. Mas a ênfase aqui hoje é mais no equilíbrio. Se você quiser sentir que é possível, você fecha os olhos. Concentre-se. Excelente. Pode voltar os calcanhares no chão, dar a máxima flexão, aproximando a testa do joelho sem flexioná-los. Flexione-os em seguida para agachar com calcanhares e joelhos elevados no ar, mãos sobre os joelhos. Aqui temos uma posição muito boa para você treinar aquele elemento de se tranquilizar. Então você vai fechar os olhos e vai tentar manter ombros descontraídos, a fisionomia descontraída. E tentar desacelerar a respiração. E quanto menos tensão você tiver no corpo, especialmente nessas áreas que não são necessárias você fazer contração, né? Não precisa contrair o rosto. Quanto mais você distensionar, mais fácil vai ser para o corpo se equilibrar. Encontrar aquele automatismo, né? Equilíbrio automático ali. Muito bom. Nós vamos tocar o joelho direito no chão, apoiar o joelho direito no chão e o pé esquerdo um pouco mais para frente, assim. Mãos atrás das costas. Você vai jogar os quadris um pouco para frente, flexionando a coluna para trás. Aqui já te exige um pouco de concentração e equilíbrio, mas se você quiser tornar mais, aumentar um pouquinho a dificuldade, você fecha os olhos. Com a cabeça bem tomada para trás. Abre o peito, joga os ombros para trás. Volta. Qualquer posição da aula de hoje, se você desequilibrar, é normal, né? Nós estamos desafiando mesmo o seu equilíbrio. Então você vai treinar, treinar, treinar até que consegue fazer tudo bem estável.
Agora você vai, com as pernas nessa posição, levar a mão direita na perna esquerda, a mão esquerda lá atrás e torce. Então aqui você combina a torção com um elemento de equilíbrio. Se você achar tranquilo, tiver facilidade, você pode levantar o pé direito, você puxa esse pé e torce, ó, segurando o pé. Pode segurar por aqui, ó. Claro que vai exigir um pouco de flexibilidade também. E sempre, se você fechar os olhos, você desafia mais o equilíbrio. Muito bom. Então nós vamos mudar a posição das pernas, vamos levar o joelho esquerdo no chão e a planta do pé direito no solo. Primeiro, mãos atrás das costas, abre o peito assim, ó. Abre o peito, joga os ombros para trás, tomba a cabeça para trás. Você pode permanecer aqui ou fechar os olhos. Concentre-se. Muito bom. Ao retornar, a mão esquerda na perna. Então você tem essas duas opções para torcer, segurando o pé lá atrás ou não. E as duas você pode fazer com os olhos abertos, mais fácil, ou com os olhos fechados, mais difícil. E aí permanecemos. Torce tudo o máximo possível. E volta. Vamos apoiar os dois joelhos no chão, sentar. Vamos treinar a invertida. A invertida também tem um bom equilíbrio, só que depois que você tira os pés do chão, né? Se você não tira os pés do chão ainda, não se preocupe. Se você já tira, pode fazer, mas se você não tira ainda, então você vai apoiar o alto da cabeça no chão, mãos atrás da cabeça, apoia os dedos dos pés e só levanta os quadris assim, ó. Então você, antes de treinar equilíbrio, vai treinar um pouco de força. Lembra que tem sempre uma relação entre essas duas coisas, né? Você vai fortalecer aqui o pescoço. Se você não consegue conforto aqui para o seu pescoço, você não apoia a cabeça. Tira a cabeça do chão e treina mais os ombros aqui. Você vai reforçar primeiro os ombros antes de fazer reforço no pescoço. E aqui permanecemos. Então, seja força, seja flexibilidade, quanto mais o seu corpo está bem desenvolvido, mais fácil vai ser você se equilibrar. Com certeza. Ótimo. Joelhos no chão. Deita o tronco sobre as pernas, testa sobre as mãos e relaxa um pouco. Muito bem. Aqui tivemos vários elementos que você vai utilizar para desenvolver o seu equilíbrio. Tá? Com treino vai melhorar. Beleza, pessoal? Grande abraço
e até a próxima.